Olá, eu sou Cláudio Salgado, advogado, e hoje eu vou te dar 5 dicas para você reduzir seus problemas trabalhistas na empresa. E no final, informações importantíssimas, muita gente que mexe com a questão MEI, tá? Então vamos lá. Muita gente tem problemas trabalhistas às vezes na empresa, sem saber ao certo o que está acontecendo, por que está fazendo alguma coisa lá de errado, achando que está tudo certo, tá? Mas existem às vezes pequenas coisas que você pode mudar na sua empresa, evitar probleminhas mínimos, que isso dá uma repercussão muito grande quando existe uma ação trabalhista contra você. Primeiramente, uma coisa que muita gente é condescendente com isso, e às vezes o patrão nem sabe que pode ter um tipo de regramento nesse sentido, é evitar o uso de telefone celular, como um equipamento da própria pessoa particular que ele está chegando na empresa para trabalhar e não precisa ficar com aquilo. Então, a empresa pode determinar que o funcionário deixe todos os seus pertences pessoais dentro de um armário da empresa, de posse da empresa, e vai guardar tudo lá dentro, não tem problema, inclusive o celular. Por que a gente fala do celular? Por que é um problema isso? Porque muitas vezes a pessoa, na jornada de trabalho dele, durante o expediente dele, qualquer momentinho que chega, qualquer sinal, uma comunicação, uma mensagem, ele vai parar, vai ver mensagem, vai devolver, vai ficar tirando foto, vai perder tempo com isso. Então ele vai deixar de produzir e às vezes pode faltar de atenção em procedimentos, em processos importantes e pode causar falhas, até acidentes de trabalho mesmo, tá? Então como é que funcionaria isso? A empresa tem que disponibilizar um armário, o funcionário vai deixar lá dentro, cadeado dele, chave dele, a empresa compra o primeiro cadeado, deixa lá, se ele perder, se ele quebrar, aí sim pode ser o ônus dele depois, mas a empresa disponibiliza isso no primeiro momento e aí sim, tá? Ele vai ficar sem o celular dele, sem os equipamentos pessoais e vai trabalhar com isso normalmente durante o dia. É evidente que ele fala, mas e se eu tiver uma emergência, alguma coisa que eu preciso receber uma ligação da família, alguma coisa, não tem problema. A empresa, nesse sentido, vai disponibilizar um telefone fixo, que o funcionário pode ter acesso a isso, e em eventuais emergências, recados importantes, a família, seja quem for, pode entrar em contato, deixar o recado, ele retorna. Se for uma coisa realmente muito urgente, ele vai ficar disponibilizado para poder entrar em contato. Se for apenas um recado, alguma coisa pode ser dado, ele responde no horário final do expediente ou no intervalo dele, que aí sim ele vai ter a liberdade toda. Então, no intervalo, ele pode ir no armário, retirar os pertences pessoais, vai fazer a hora dele de intervalo e o assunto fica resolvido. Tá bom? Essa é uma dica bastante importante, eu acho que é interessante vocês estarem se atentando para isso. Evita o uso de telefone celular durante o expediente, ok? Pronto. Uma outra situação que é importante, aí sim, o ônus do empregador, é a questão dos EPIs. Muitos empregadores às vezes entendem que forneceu um EPI no primeiro momento, nunca mais precisa trocar aquilo. Não é bem assim. Existem EPIs que têm que ser trocados às vezes diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim, de acordo com o uso e com a necessidade daquele equipamento que o funcionário está usando. Por exemplo, um EPI auricular é um produto que às vezes desgasta muito rápido, então às vezes tem que usar um novo todo dia. Então, na empresa tem que ter um controle disso, tem que ter uns protocolos de entrega de cada EPI, de cada funcionário, de todos os dias que eles estão retirando. E se for alguma coisa que ele tem que retirar e devolver, da mesma forma, protocolo de saída, protocolo de entrada, tá? E existem coisas que ficam por muito tempo, por exemplo, uma bota, dependendo do uso daquelas com a frente de qualquer tipo de metal, isso dura por muito tempo, né? Então é uma coisa que vai ser trocada semanalmente. Mas óculos, capacete, bota, dependendo do tipo de função, um jaleco de câmera fria, enfim, algumas coisas têm que ser entregues regularmente. Então, o patrão, o empregador tem que estar sempre de olho nessas coisas em relação à atualização disso, em relação ao uso e fiscalizar se está sendo usado mesmo, corretamente. Eu tenho problemas, às vezes, que a gente já chegou aqui no escritório para poder fazer movimentos disso, do patrão que entrega, por exemplo, luvas para uma oficina que é necessário o uso de luva, que vai mexer com equipamento, com óleo, enfim, qualquer coisa que precisa usar as luvas, é entregue, porém, no uso, durante o dia, no expediente, o funcionário acha que é mais confortável ele tirar a luva, porque ele é mais fácil de mexer. É difícil, é complicado, às vezes realmente ele tem um pouco de razão, mas tem que ter a segurança, então tem que ter uma fiscalização para saber que ele está de fato usando, tá? Então existe, além da obrigação de entrega de EPIs, de acordo com cada função, a necessidade de fiscalização para que isso esteja sendo de fato cumprido e usado. Sob pena de sim, advertências, enfim, aí segue todo um trâmite importante para você controlar o uso e eventuais punições do funcionário, tá ok? Uma outra situação que eu acho bastante interessante, aí iria para um pouco de ramos de restaurantes, alguma coisa que tenha necessidade de expedientes, como é que posso dizer,
mais específicos, em horários mais específicos, que muita gente não sabe que isso pode ser feito, seriam intervalos dilatados, tá? Então, por exemplo, um restaurante que tem um grande movimento na hora do almoço e um grande movimento no final da tarde, ele pode ter um expediente de 4 horas, por exemplo, de manhã, no horário entre, tipo, vamos supor aqui das 10 às 2, 10 às 14, faz um intervalo de 3 horas, 4 horas, aí vai ter que ser feito ajustes de convenção, mas é possível. E aí o colaborador volta mais para o final do dia para fazer mais 4 horas. Então teria uma jornada de 8 com intervalo aí um pouco maior. É possível, porque facilita. Às vezes a pessoa tem um pequeno negócio que funciona só naqueles 2 horários, tipo 10 horas da manhã às 7, 8 horas da noite. E aí para ele fazer 2 contratações com 2 jornadas diferentes para 2 pessoas fica inviável. Então ele consegue fazer um intervalo dilatado. Porém, fique atento sempre por umas questões aí que precisam ser observadas. Não é possível passar das 8 horas diária, 44 semanais, aí depende também um pouquinho de cada convenção, mas a regra é essa, tá? E também o intervalo intrajornadas, porque às vezes a pessoa fala, ele vai trabalhar das 10 às 14, tira 4 horas, por exemplo, de intervalo, e aí segue das 6 horas da tarde até meia-noite, negativo. Aí você já está entrando em vários problemas. Primeiro que você vai ter uma questão aí de um intervalo que não está sendo corretamente adequado, porque aí saiu da jornada das 8 horas, vai ter a hora extra, vai ter a hora noturna, tem que verificar essa questão da hora noturna depois que você vai invadir a parte da noite, dependendo da situação, hora reduzida, enfim, vai ter uma série de coisas que vai ter que ser analisado. E aí, tem casos que eu já tive problemas que às vezes se faz um intervalo dilatado e a segunda parte do cumprimento da jornada extrapola demais. E aí você tem uma questão maior ainda, que é respeitar o intrajornada de um dia para o outro, que tem que ser de no mínimo 8 horas. Então, às vezes a pessoa sai do restaurante ou do ramo que for na madrugada e às 8 horas da manhã já está lá trabalhando. E aí ele não respeitou esse intrajornada e isso vai te dar problema também, tá? Então é possível você fazer um intervalo dilatado, mas toma um pouco de cuidado com as outras regras aí também, tá? Não é nada muito misterioso. O empresário deve ter com certeza uma contabilidade, um advogado que vai poder fornecer mais informações mais detalhadas para você. Eu só estou dando um toque porque eu acho bastante importante essa questão. E um outro detalhe muito problema para empresas é a questão das contratações de terceiros, tá? Então tem 2 tipos de contratação de terceiros que as empresas fazem, que é bastante complicado por uma falta às vezes de fiscalização, de acompanhamento e até de conhecimento, tá? Então tem aquele problema do terceiro contratado, simplesmente um terceiro, tá? Então vamos dar exemplos aqui de um motoboy. Então você vai lá e contrata uma empresa que tem motoboy e aí ele vai fornecer aquela mão de obra para você. Até aí tudo bem, tá? Não é nenhum problema, é possível, tá? Porém, se essa empresa que você está contratando não tiver uma fiscalização, não tiver, por sua parte, tá? Monitoramento se está tudo ok, está tudo certinho e tal, e porventura esse motoboy um dia for demitido e tiver problemas de verbas trabalhistas, no termo de rescisão, recolhimentos, enfim, do contrato dele, ele vai entrar com ação contra a empresa que era tomadora dele e a sua também, tá? Porque você é um responsável solidário ou subsidiário, dependendo do caso. Então, essa questão do terceirizado é boa, é importante, reduz bastante custo, mas tem que ser muito bem monitorado. Tá? Você tem que estar constantemente observando se a empresa recolhe de acordo, se tem o fundo de garantia, se as verbas estão pagas, se na eventual demissão o TRCT foi cumprido de acordo, se está tudo bem, se ele tira as férias, jornadas, horas extras, enfim, você é como se fosse você o patrão. Tá? Você tem o direito, inclusive contratual, de chamar essa empresa a cada 2 meses, por exemplo, e certificar que todos os recolhimentos estão sendo feitos corretamente. Tá? Eu acho isso bastante importante, vocês terem esse cuidado. E um outro que é pior ainda que esse, que é aquele famoso contratação da MEI. Então, tem alguns ramos de atividade que é possível você contratar o MEI. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Um salão de beleza, de cabeleireiro que contrata uma manicure. Então, é possível você colocar uma manicure para trabalhar lá, a MEI, porque ela pode prestar serviço para você e para mais outros 20 salões aí em relação ao tempo dela, agendamento dela e tal. Ela vai, não tem problema nenhum. Conforme ela trabalhou para você, ela vai ganhar a comissão dela, uma parte para o salão, uma parte para ela, documentado isso, tá? É bom fazer um contrato. Recolhe o imposto dela, ela vai emitir uma nota para você, MEI, né? E segue a vida. Isso não é problema. O que eu vejo de muito problema é o seguinte: muitas vezes a pessoa contrata um autônomo, por exemplo, um contador, uma empresa contrata um contador, ou uma empresa contrata de fato essa MEI de manicure, tá? Só que toma a mão de obra exclusiva. Então, esse contador, por exemplo, que é uma pessoa física, é um contador, ele começa a trabalhar na sua empresa,
com um contrato de prestação de serviço autônomo, que de fato, ok, tudo bem, porém ele vai na sua empresa das 8 da manhã às 5 da tarde todos os dias, tira intervalo, recebe um valor fixo por mês, deve uma satisfação a uma subordinação de alguém, ou seja, esse contador virou um funcionário seu. Você está achando que está fazendo aquele contrato e vai se dar bem, não vai. Tá? Fatalmente, na eventual ação futura de vínculo empregatício, muitas chances de você perder, porque ele vai conseguir caracterizar a subordinação, salário, rotina, pessoalidade, enfim, todos os quesitos que a pessoa precisa para provar um vínculo empregatício. Então, aquilo que você acha que você está economizando vai ficar mais caro, porque depois, às vezes, tem 3, 4, 5 anos de contrato e se torna-se uma bola de neve e, às vezes, impagável. Então, é bom você tomar esse tipo de cuidado com essa situação que você está contratando, achando que está se dando bem, e não, porque, na verdade, é uma fraude ao sistema trabalhista, tá? Então, faça a coisa correta. Se você vai contratar uma pessoa para trabalhar diariamente na sua empresa, com horário de rotina, de subordinação, com metas, enfim, com tudo que precisa, ele é um funcionário, tá? Então, faça a coisa correta, faça o registro e segue a situação. Da mesma forma, aquele exemplo no começo que eu dei, da manicure, por exemplo, que o salão contratou para fazer um serviços MEI, e com contrato, com tudo assinadinho. Porém, ela fica lá todos os dias, a agenda dela é única e exclusiva neste salão, não muda absolutamente nada da vida dela, não faz agenda particular, não faz agenda em outro salão, ou seja, ela acaba virando o seu funcionário. Então, se você entender que está entrando para essa questão de MEI, porque ela pode ser a MEI, vai ter problema também. No caso do salão já é um pouco mais complicado, vai ter muito entendimento das provas, do que o juiz vai entender, mas via de regra também ela acaba entrando numa questão de funcionário. Certo mesmo é você ter uma documentação muito bem feita sobre isso, pagamentos separados. Às vezes a pessoa que é a manicure, por exemplo, ela tem maquininha de cartão, então ela recebe no cartão dela, tudo lá, e ela paga a comissão para o uso do espaço do salão, por exemplo. Isso seria uma das melhores opções. Existem inúmeras situações, inúmeras condições que você pode estar entrando numa questão de contratação de terceiros, dentro da lei, regularizado, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Muitas vezes o empresário está entendendo que está querendo economizar, que é possível, que está amparado pela lei, e não, está mal orientado, isso pode dar um problema muito maior. E para você que às vezes está assistindo esse vídeo aqui também, que é advogado, na hora de orientar o seu cliente, faça a coisa correta. Se tiver alguma dúvida, vai atrás, procura. Existem caminhos para tudo isso, mas tem que ser feito corretamente para você não ter problemas e depois ficar difícil de defender, tá? E o empresário, quanto mais documento você produzir, quanto mais provas você tiver da sua regularidade contratual, melhor que tudo que você puder imaginar, tá bom? Eu venho logo de volta com vocês aí com outros vídeos mais interessantes, com assuntos bastante pertinentes. Acesse o meu canal, se inscreva e assiste nossos vídeos lá, que você vai tendo bastante conhecimento interessante. E se tiver dúvidas também, escreva aí para mim, que a gente vai clareando e vai colocando outros vídeos interessantes para vocês aí também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.